Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Chegamos ao segundo domingo de maio. Maio é o mês da família. E eu creio que você está envolvido aí com os 31 dias de oração pela família, no tema Jesus transforma minha família. Creio que esse é o seu desejo. Mas esse segundo domingo é um dia especial quando nós comemoramos o Dia das Mães. Essa pessoa importantíssima, essencial na formação, na educação de uma família. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um período difícil e um pouco complicado, e sabemos por isso que muitas famílias não vão poder reunir hoje, não vão poder se encontrar hoje, vai faltar aquele abraço, mas o que não pode faltar é aquele respeito, aquele carinho, aquela preocupação, aquela dedicação dos filhos para com os pais e em especial hoje para com as mães. Não deixe de ligar, não deixe de mandar o seu abraço, não deixe de dizer do seu amor, e nós queremos transmitir aqui a todas as mães um abraço e que Deus continue abençoando, sustentando, dirigindo a sua vida nessa missão, nessa função tão especial dada a vocês no cuidado para com as famílias. Queremos falar um pouco hoje sobre as mães, ou para as mães, da importância da sua missão, da seriedade e da responsabilidade desta missão dada por Deus às mães. E eu quero ler 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 15, que diz o seguinte: E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Esse texto ele fala de Timóteo, mas está fazendo referência à sua mãe e à sua avó. Há um ensino muito profundo vindo dessas duas mulheres, chamadas Lóide e Eunice, que marcaram a vida de Timóteo tão profundamente que o exemplo delas teve que ser mencionado por Paulo. Tamanha foi a influência dessas mulheres na vida de Timóteo. Antes de prosseguir nessa linha, é interessante nós notarmos também a responsabilidade e a grandeza do caráter de um filho com relação ao ensino ou ao que recebeu de sua mãe. Eu estava lendo a meditação do presente diário desse dia, e ele nos deu um texto fantástico lá em João capítulo 19, verso 27, que diz assim: Jesus disse ao discípulo, a João: Aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Aquele era o momento mais difícil de Jesus. Ele estava na cruz, ele estava pregado, machucado, todo o peso da humanidade, do pecado estava sobre ele, e Jesus demonstra uma preocupação com a sua mãe. Essa passagem mostra a grandeza de Jesus como filho. Mesmo em meio ao seu pior momento, ele se preocupa com o futuro de sua mãe. Nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, muitos filhos não se consideram responsáveis por suas mães ou por seus pais, se dizermos assim, num contexto mais geral. Em vez disso, causa-lhe muita angústia ao buscar em primeiro lugar os seus próprios interesses e desconsiderar tudo aquilo que suas mães, tudo aquilo que seus pais fizeram por eles. Então, é interessante dar essa abertura. Filhos, preocupem-se com suas mães. Que a sua vida seja um reflexo do amor que elas demonstraram por vocês. E não uma vida egoísta de esquecer aquilo que elas fizeram e se preocuparem apenas consigo mesmo, como se a vida fosse simplesmente sua e não tivesse a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. É interessante darmos um toque nisso, porque a vida das mães, ela parece que se resume em cuidar dos filhos, em dar a eles aquilo que elas têm de melhor, de mais importante. E isso está escrito no texto que nós acabamos de ler. Lóide foi uma mãe tão eficiente no seu ensino que Paulo destaca a sua fé. A fé de Lóide e a fé de Eunice, que foram encontradas em Timóteo.
Uma fé que atravessou gerações. Uma das coisas mais importantes que uma mãe pode demonstrar hoje é a sua fé nesses tempos, é a sua esperança e também a sua preocupação com a salvação dos seus filhos. São as 3 coisas que nós gostaríamos de destacar aqui na vida dessas 2 mães, dessa mãe e dessa avó. A primeira coisa que Paulo destaca, por exemplo, em Timóteo, é que a sua mãe tinha uma fé não fingida. A sua avó tinha uma fé não fingida, ou seja, ela vivia aquilo que ela falava. Ela praticava aquilo que ela ensinava. Ela não ensinava os filhos o caminho, mas ela ia com eles nesse caminho. Esse foi um ensino fundamental de Lloyd para Eunice e de Eunice para Timóteo. A fé delas não era uma fé figurativa. Não era uma fé de palavras, era uma fé praticada, era uma fé vivida. Uma segunda coisa que podemos ver aqui é que essa fé atravessou gerações. Ela veio de Lloyd, e Lloyd teve uma fé tão profunda. É interessante perceber como as coisas com o passar de geração vai diminuindo a influência até acabarem. Mas nesse caso aqui, ela não diminuía, parece que aumentava. A fé em Lloyd era tão forte, era tão profunda, que ela passou para Eunice e ela continuou em Eunice tão forte e tão profunda que passou para Timóteo e continuou tão forte e tão profundo que Paulo via Lloyd em Timóteo. Paulo via Eunice em Timóteo. Paulo via as características da fé. É comum a gente ver nos filhos a característica dos pais. Olha, ele fala igual o pai, olha, é nervoso igual o pai, ou é calmo igual a mãe, ou pensa igual, ou tem o mesmo sorriso, olha, ou anda do mesmo jeito. É muito comum ver as características dos pais nos filhos. E essa característica que foi deixada em Timóteo foi uma característica essencial para a vida espiritual de Timóteo, a fé. Você já imaginou se destacar nos seus filhos a sua fé? Que característica fantástica, que ensino maravilhoso espiritual você conseguiu transmitir ao seu filho, se o seu filho conseguir ter a sua fé. Agora, a sua fé, ela é assim como a de Lloyd e a de Eunice, tão profunda, tão marcante, a ponto dela ser passada de uma geração para outra? Uma coisa interessante que nós podemos ver em Eunice. Eunice foi uma mãe que compreendeu que viver, que ser, vinha antes de ensinar. Percebemos isso pelos textos. Eunice aprendeu com a sua mãe Lloyd e agora ela passa ao seu filho Timóteo. Primeiro ela faz, depois ela ensina. Primeiro ela demonstra, depois ela cobra o ensino. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite. É interessante perceber a capacidade que Deus dá à mãe de ser esse transmissor. Albert Einstein disse uma vez que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de ensinar. Vimos um outro exemplo dizendo que as mães são como se fossem um espelho para os filhos. E é interessante ver a importância de um espelho até na nossa vida social. O espelho, ele não cria caricaturas, ele não cria visões, ele mostra aquilo que realmente é. Nem mais bonito, nem mais feio. Ele mostra exatamente aquilo que a pessoa que está diante dele é. Uma outra característica interessante ao espelho é que o espelho não nos fala aos ouvidos, ele nos fala aos olhos. O ensino mais importante é daquilo que se vê, não simplesmente do que se ouve. Quando você ouve um exemplo, é importantíssimo, mas quando você vê esse exemplo sendo praticado, esse ensino é mais profundo. Uma outra característica importante do espelho é que o espelho precisa ser limpo. Um espelho sujo, ele embaça a visão, não deixa ver corretamente. Então, o exemplo a ser transmitido precisa ser um exemplo limpo, precisa ser um exemplo claro. Uma terceira coisa que podemos ver no caso do espelho é que ele precisa ser plano. Se ele tiver alguma curva, se ele tiver algum defeito, ele vai distorcer a imagem. Então as mães precisam ter essa vida irrepreensível para que os seus filhos tenham essa imagem correta daquilo que precisam ser. E uma quarta coisa sobre o espelho é que o espelho precisa ter luz.
Você pode estar diante de um espelho, mas se não tiver luz, você não vai ver nada. Um espelho sem luz não transmite nenhum ensino. Uma outra coisa importante na vida de Eunice é que Eunice ensinava Timóteo desde pequenininho. Tem muitos pais, muitas mães esperando os filhos crescerem para ensinar alguma coisa. É muito novo para aprender isso, mas o mundo está ensinando os nossos filhos o tempo todo. A televisão está ensinando. Há muitos mestres em volta dos nossos filhos. E eles estão expostos a esses mestres, a essas muitas influências. E as mães precisam trabalhar com consciência para poder transmitir o seu ensino com eficiência. Muitos pais hoje têm deixado os filhos crescerem, como a gente comentou aqui, para depois eles escolherem o que devem seguir. Se nós escolhemos a roupa, nós escolhemos a comida, nós escolhemos a escola, porque vamos deixar o principal ensino para que eles escolham. O caráter dos nossos filhos, a salvação dos nossos filhos está ao alcance das nossas palavras desde o princípio. Por isso Josué disse lá ao povo: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eunice, a mãe de Timóteo, ela ensinou a Timóteo o caminho da salvação. Esse foi o versículo que nós lemos. Ele diz: tu, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Muitos pais têm se preocupado com a profissão dos filhos, em serem filhos honestos, em serem filhos bem-sucedidos, com uma boa profissão, um bom estudo. E tudo isso é um desejo legítimo, mas você não pode deixar de dar a eles também algo essencial e importantíssimo, que é o ensino para a salvação. E o texto nos diz que Eunice fazia isso confiando nas sagradas letras. O versículo que lemos diz: desde a tua meninice sabe as sagradas letras. A Bíblia, a palavra de Deus, foi ensinada a eles desde o princípio, porque a preocupação daquela mãe, a preocupação daquela avó era com a salvação do seu filho. Nós podemos preocupar com muitas coisas na vida dos nossos filhos, mas precisamos nos preocupar principalmente com a salvação deles. Esse é um exemplo fantástico dado por essas duas mães, Lloyd e Eunice. A preocupação em demonstrar a fé e a preocupação em que os filhos conheçam as sagradas letras e sejam salvos. Creio que essa é a preocupação de muitas mães. Que a sua preocupação principal, seja seu filho pequeno ou seja ele já grande, continue sendo a fé e a salvação. Essa é a principal herança que podemos deixar aos nossos filhos. E que Deus a faça bem-sucedida nessa missão de transmitir a sua fé pelo seu amor, pelo seu carinho, e de transmitir também as sagradas letras que podem fazer com que seus filhos sejam salvos. Que o Senhor continue abençoando vocês, pela graça de Deus, para a glória de Deus, no precioso nome de Jesus. Amém?